Bom, meus amigos da Federal da Paraíba, estamos aqui para dar alguma mensagem por uma ocasião tão importante como essa, que é a inauguração do vosso doutorado. Bem que gostaria de estar presente pessoalmente, mas estou aqui do meu modesto local de trabalho. Vocês vão ver que confusão que é, né? Tem tudo aqui, cobras, lagartos, de vez em quando sai até alguma coisa razoável. Eu queria endereçar isso para as autoridades administrativas e políticas, que devem estar aí assistindo, autoridades de classe, docentes, alunos, senhores e senhoras, meus amigos Edilson Paulo e Paulo Cavalcante, doutores, acho que aqui pela USP também. Bem, algumas coisas eu vou ler, porque é uma ocasião muito importante e a gente não pode errar. Porém, logo em seguida eu vou comentar. Vamos iniciar. A implantação de um curso de doutorado é uma decisão estratégica da universidade que a promove, do centro onde o departamento está sediado. Então, em primeiro lugar, parabéns à Federal da Paraíba, ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas e ao Programa de Pós-Graduação em Contabilidade. Sinto-me muito feliz e honrado por ter sido escolhido para falar-lhes, nesta ocasião tão importante. Não esperem uma aula, pois ela seria muito modorrenta, né? E com um monte de fórmulas a seguir a moda atual da teoria positiva. Mas vamos ter mais uma conversa bem franca, na qual algumas ideias minhas serão expostas, obviamente sem conhecer a estruturação do vosso curso, mas ideias que poderão ser aprofundadas e criticadas no debate que com certeza vocês vão realizar a seguir. Bem, como vocês sabem, o mais antigo curso de doutorado aqui no Brasil vem desde 1978, que é o doutorado da USP. É uma coisa muito interessante. Eu e o professor Eliseu Martins tivemos a incumbência do departamento e da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de convencer as autoridades universitárias da necessidade do doutorado em contabilidade. Vocês não vão acreditar, mas tivemos dificuldades enormes. Quando nos reunimos com o pessoal da reitoria, a primeira pergunta que eles faziam: por que vocês querem o doutorado em contabilidade? Será que existe pesquisa em contabilidade? Olha, e a gente teve que responder, foi muito difícil, foi extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia, também as entidades que vamos dizer, financiam as pesquisas contábeis, como a FAPESP no estado de São Paulo e o próprio CNPq em nível nacional, quando você tentava vender uma pesquisa de contabilidade, você não tinha onde colocar, pois não existia no item pesquisa a subconta contabilidade. A gente era obrigado a se filiar ao item administração. Acredito que em alguns lugares ainda hoje é assim. Bem, mas a coisa progrediu de uma forma extraordinária. Hoje nós temos centenas de mestrados em contabilidade, uma dezena de doutorados. Em nível mundial, então, são milhares de doutorados e mais de 5 milhares, talvez, de mestrados em contabilidade. E a qualidade e o nível desses trabalhos tem melhorado de uma forma extraordinária nos últimos anos. A gente pode dizer que uma nova contabilidade está surgindo no Brasil, principalmente nos últimos 30 anos, como reflexo, obviamente, dos estudos avançados do pessoal da USP, depois de outras universidades muito importantes. E hoje em dia, então, nós temos a satisfação de dar uma ideia, uma palestra, boas-vindas
ao novo curso de doutorado da Federal da Paraíba. Eu posso imaginar o trabalho que vocês tiveram para conseguir essa façanha. Entretanto, a grande expansão quantitativa, também resultado da perigosa máxima publish or perish, isto é, publique ou pereça, não significa necessariamente uma melhoria qualitativa em níveis correspondentes. Isaac Newton levou mais de 10 anos para terminar de escrever um de seus trabalhos mais relevantes e decisivos para a evolução da física. Imagine se ele fosse avaliado pela CAPES. Provavelmente seria demitido da universidade. É claro que extremos não são paramétricos e a CAPES, apesar de tudo, tem que estabelecer diretrizes para avaliar a qualidade média dos cursos. Essa, todavia, não se mede pelos gênios, que extrapolam qualquer parâmetro, mas pela média. Mas como dizia um famoso escritor, acho que Engenheiros, o homem mediano é apenas um medíocre, pelo menos em ciência. Então, isso é extremamente importante. Nós temos que reconhecer a expansão qualitativa e quantitativa da contabilidade. Hoje é uma ciência respeitada, porém, ainda há problemas, porque essa procura, né, por escrever a qualquer custo, publique ou pereça, não significa necessariamente ter atingido o máximo de qualidade na área dos trabalhos de pesquisa contábil. É necessário entender o significado mais amplo do que seja um doutorado em ciências contábeis. Como eu falei, na tradição alemã, portanto, ela vem das antigas faculdades de filosofia da Idade Média. Então, um doutor em ciências contábeis ou em qualquer outra área é, antes de mais nada, um PhD, um doutor em filosofia. O que significa isso? Modernamente, isso leva à consideração de que, além da tese que, se aprovada, confere o título de doutor ao candidato, deva ser de grande originalidade e escorreita quanto à metodologia, o candidato deve ser portador de dons culturais amplos, porque, lembra, é um doutor em filosofia, a partir do próprio conhecimento básico de alguns conceitos filosóficos fundamentais. Certamente, com todo o respeito e admiração que nutro pela tecnologia da informação, não basta para obter os dons culturais citados a termos a frenética consulta aos smartphones. Informação não é a mesma coisa que formação, embora possa ser uma das suas bases. Então, isso é extremamente importante. A categoria de doutor, ela representa uma elite intelectual incrível num país ainda emergente como o nosso. Isso tem que ser considerado com muito cuidado. Os doutores, portanto, representam uma parte essencial da elite intelectual de uma região e até de um país, e merecem ser admirados e respeitados pelos seus concidadãos. Eu lembro um episódio muito interessante, quando, chegado em Kansas City, convidado que fui para ser professor na Universidade de Kansas, em Lawrence. Lawrence fica a umas 50 milhas de Kansas City. Cheguei de carro, a gasolina estava acabando em Lawrence, parei num posto de gasolina, obviamente fui atendido por um jovem. Ele percebeu que a gente não era americano, pelo jeito de falar e pelo jeito de vestir. E ele perguntou: o que o senhor está fazendo em Kansas, em Lawrence, Kansas? Eu expliquei: estou aqui para dar um curso de mestrado no Departamento de Administração da Universidade de Kansas. Ele sabe que para dar curso de mestrado você tem que ter o título de doutor. Bem, ele só faltou se ajoelhar, tanto importante que ele achou um professor doutor falar com ele. E uma coisa muito mais interessante ainda, depois ele explicou: eu também sou aluno da Universidade de Kansas. Então, que coisa bonita também, um aluno da universidade trabalhando num posto de gasolina nos Estados Unidos. Todo o trabalho lá é digno, tá ok?
Então, como eu falo, os doutores representam uma parte essencial da elite de um país. Aliás, existem algumas normas que muita gente não conhece. Na nossa, vamos dizer assim, terminologia brasileira, e até pela lei, pelos usos e costumes, doutor só pode ser chamado médico. Se você defendeu tese de doutorado, a rigor você teria que escrever fulano de tal, doutor em contabilidade, através de defesa de tese em tal data, etc. São coisas, particularidades da nossa realidade. Eu acredito que há uma certa dicotomia, agora falando livremente em ideias, no nosso problema de doutorado e mestrado. Eu acho que mestrado e doutorado têm exigências absolutamente diferenciadas. Eu penso que no nosso mestrado a gente tem exigido demais e até chego a imaginar que para a contabilidade o mestrado ideal seria o mestrado profissional, de qualidade, mas um mestrado profissional mais prático. Já quem vai para o doutorado, ele tem outros atributos, outras qualidades que são extremamente aprofundadas para você ser um doutor e, portanto, é um indivíduo totalmente diferenciado. A minha ideia, a minha preferência seria que os que se inscrevem para o doutorado fossem direto para o curso de doutorado. Quer dizer, não seria necessário, a rigor, ter um mestrado já concluído para iniciar um doutorado. Porém, eu acho que as formas de encarar isso são as mais variadas possíveis e a gente tem uma experiência muito boa de ser, se levar a sério, qualquer sistema trabalha bem. No Brasil, a maioria dos cursos de doutorado praticamente exige que o candidato já tenha defendido o mestrado. Isso tem uma vantagem, apesar daquilo que eu falei antes, que o candidato ao doutorado já foi exposto a algumas disciplinas no curso de mestrado, sei lá, como metodologia da pesquisa, teoria da contabilidade, de maneira que, uma vez aceito no doutorado, ele, vamos dizer assim, esse curso teria mais liberdade de explorar algumas disciplinas mais difíceis, mais complexas, como a gente analisará mais adiante. Antes da seleção dos candidatos ao doutorado, é preciso, portanto, pesquisar a propensão para a investigação de alto nível, a propensão para o ensino em universidades, a cultura geral, isso é extremamente importante. Enfim, as aptidões natas e adquiridas dos candidatos para realizar um trabalho original e que tenha impacto na sociedade. O professor Stephen Kanitz sustentava que, para ingressar no curso de doutorado, o candidato já deveria trazer uma tese escrita, praticamente pronta. Pelo menos 2 artigos já redigidos e publicados, de preferência em forma científica, deveriam ser apresentados pelos candidatos ao doutorado como um dos requisitos para a admissão ao curso. Em todo caso, gente, eu não pretendo ditar modelos, nem ementas, não estou trazendo comigo os modelos da USP, nem estritamente das universidades norte-americanas. Estamos apenas conversando sobre ideias que podem se encaixar em vários modelos organizacionais. Corta isso, pode Tá. Em vários modelos organizacionais. Modelos básicos, que podem ser avaliados e pesados ao inaugurar um doutorado. A saber, lembrando mais uma vez, esta breve apresentação não deve ser considerada como uma aula, mas apenas ideias advindas da experiência de, provavelmente, pela minha idade inclusive, ser um professor vivo que mais orientou teses e dissertações do Brasil. E mais importante, fui orientador talvez
de quase todos os professores mais famosos na área de contabilidade. Bastaria lembrar alguns: Eliseu Martins, Stephen Keynes, Nelson Carvalho e muitos outros. É evidente que um doutorado, por mais modesta que sejam as nossas condições financeiras e físicas, tem que ter um mínimo de estrutura, como qualidade da biblioteca, prédio do espaço destinado ao curso de doutorado, acesso a bibliotecas virtuais, computadores, aplicativos, etc. Uma coisa que me preocupa bastante, gente, é a seleção dos futuros doutorandos ou dos alunos que vão cursar o doutorado. Para mim, pela minha experiência de anos e anos no assunto, ela teria que ser extremamente o mais objetiva possível. Depender o menos possível de idiosincrasia dos professores que, por exemplo, realizam a entrevista. Eu sei que a entrevista é feita em quase todas as seleções para o curso de mestrado e doutorado. Porém, nós tivemos experiências não tão bem sucedidas com essas entrevistas, exatamente por quê? Porque prevaleceu nas entrevistas a linha adotada por alguns professores. Isso nem sempre leva à decisão mais justa. Leva a excluir, às vezes, candidatos que teriam uma propensão muito grande para o curso de doutor. E, às vezes, então, se deleta um candidato, talvez por ter mais de 30 anos ou mais de 35 anos. Eu não acho isso muito justo. Então, precisa tomar muito cuidado com os critérios de seleção e, se houver entrevista, tem que haver participação de professores das mais variadas tendências de pesquisa e de conhecimento, de maneira que haja uma média harmônica, né, na seleção muito bem definida. Uma dúvida que eu tenho, é uma coisa muito interessante, é o seguinte: as entidades de classe, como Conselho Federal de Contabilidade e Conselho Regional de Contabilidade, conselhos regionais, eles insistem de que a pós-graduação envolve doutorado e mestrado, em contabilidade, deveria ser limitada apenas a contadores, isto é, a profissionais da área contábil. Bem, em primeiro lugar, pela própria regulamentação federal, isso é impossível, a não ser que a gente fizesse turmas absolutamente fechadas. É impossível porque não há limitação de formados da área profissional, no qual o candidato à pós-graduação em contabilidade é formado. Não há essa limitação pelas próprias normas do MEC, quando foi criada a pós-graduação no Brasil, se não me engano, em 69 e 70. Tá ok? Em segundo lugar, pela minha experiência, acho que alguma das contribuições mais interessantes que a gente teve nas turmas de contábeis, tanto de mestrado, nas turmas de pós-graduação, tanto de mestrado como de doutorado, elas vieram de formados em outras áreas, como engenheiros, físicos, historiadores e outros profissionais, administradores, lógico, economistas, nem se fala. É evidente que esses alunos, apesar de contribuírem, às vezes, com ideias originais para o curso de pós-graduação em contabilidade, seja a nível de mestrado ou de doutorado, eles têm algumas dificuldades na área contábil, quando a gente vai explorar a área contábil, principalmente se no exame de admissão ao curso não houve matérias contábeis, como contabilidade societária ou contabilidade avançada. Então a dificuldade é grande em alguns itens desses alunos que não são formados em contabilidade. A USP achou uma solução bastante razoável. Ela fornece para tais alunos cursos de reforço ou especiais de contabilidade societária e de contabilidade avançada. É uma coisa para pensar. Uma outra consideração muito importante na nossa realidade social.
O curso de doutorado deveria ser integral para alunos e professores? Deveria ser diurno, pelo menos? Ou poderia ser noturno? Bem, não gostaria de ser considerado um elitista, mas as prerrogativas de um curso de doutorado, as necessidades, a quantidade de estudo, de pesquisa e meditação são de tal monte que o ideal seria que tanto alunos como professores tivessem dedicação em tempo integral. Pelo menos deveria ser um curso diurno, mesmo porque, vamos ser bem francos, a CAPES não avalia muito bem os cursos noturnos. Aliás, avalia muito mal. Aliás, quase não existem cursos noturnos de doutorado e mestrado totalmente noturnos. O que há, às vezes, em algumas universidades é uma outra aula ministrada à tarde. Porém, o curso é basicamente diurno. Isso é extremamente importante. Vamos conversar agora um pouco sobre alguns itens e como é importante, principalmente, a estruturação das matérias que vão ser ensinadas no curso de doutorado. Como vimos, a maioria dos nossos cursos de doutorado admite já candidatos com o título de mestre. Muito bem. Para mim, eu prefiro a outra hipótese, de que o doutorado, o aluno se inscrevesse diretamente no doutorado. Mas a nossa realidade muitas vezes é essa. E tem algumas vantagens, como eu já falei antes, de que quem tem o título de mestre, bem ou mal, já foi exposto à metodologia da pesquisa, já sofreu para escrever uma dissertação, então agora só falta completar a sua formação com disciplinas absolutamente de uma profundidade muito maior do que ele já cursou no mestrado, e obviamente a tese de doutorado tem que ter uma profundidade e uma originalidade muito maior do que se poderia imaginar numa dissertação de mestrado. Aliás, eu gosto da abordagem atualmente utilizada em muitos estados norte-americanos, em que o mestrado é realmente um estudo feito em profundidade sobre um item de pequeno alcance e em que o candidato demonstra apenas conhecer bem aquele assunto e dominar aquele assunto, sem grande originalidade. Já o doutorado é a outro nível absolutamente diferente. Não deixem acontecer no vosso centro aquilo que ocorreu em várias universidades por esse país. Por exemplo, em alguns mestrados e doutorados espalhados por esse Brasil tão grande, a predominância absoluta de uma certa linha de pensamento e de pesquisa. Embora cada curso tenha que ter um perfil próprio, isso é evidente. Porém, ainda mais num curso de doutorado, tem que haver um número muito grande de abordagens à pesquisa, como veremos mais adiante. Se o curso de mestrado e se os que forem admitidos ao doutorado serão de preferência já portadores do título de mestre, agora referindo-me a Paraíba em si mesmo, e se forem da própria Federal da Paraíba, em sua maioria, e se no mestrado a carga de disciplinas foi bastante pesada, no doutorado a liberdade para investir em disciplinas bem específicas com um nível de profundidade muito grande em alguns casos. Vamos conversar sobre alguns itens. Por exemplo, uma disciplina absolutamente fundamental, tão muitas vezes desprezadas, não só nos cursos de graduação, como nos cursos de mestrado, é uma que se poderia chamar Evolução Histórica do Pensamento e da Pesquisa Contábil. Extremamente importante. Como é que alguém pode obter o grau de doutor e ser considerado um doutor em filosofia se ele não conhece essa disciplina? Todas as escolas contábeis precisam ser estudadas, desde a italiana, a francesa, a alemã,
até os mais recentes ciclos de natureza anglo-saxônica, bem como a evolução do pensamento contábil no Brasil. Além da história do pensamento contábil, é preciso realizar ampla investigação sobre a evolução das raízes conceituais e filosóficas, bem como metodológicas das pesquisas contábeis. Disciplina que não será possível com menos de 2 semestres de duração. Entretanto, para entender bem essa evolução, outra disciplina paralela será necessária. Ou seja, noções de filosofia, lógica e ética. Fundamental para se entender o estudo da própria pesquisa contábil, é necessário estudar as principais correntes filosóficas e suas manifestações contábeis, como empirismo, positivismo, normativismo, teoria crítica, pós-modernismo, estruturalismo, etc. Nesse aspecto, sugiro a leitura e o estudo da excelente tese de doutorado do Dr. Eric Arversari Martins. Então, é extremamente importante, gente. Como é possível você ter um doutor, primeiro, sem conhecimentos básicos, de como foi a evolução profunda do pensamento contábil? Todas as escolas. Hoje em dia, há a predominância de uma determinada corrente contábil. Mas será que no futuro vai ser a mesma coisa? Para você avaliar e acompanhar o que vai acontecer, sem dúvida você é condenado a estudar o passado. Se você não estudar bem seu passado, você será condenado, como diz o professor Nelson Carvalho, a reproduzi-lo sempre. Então, tem que haver um estudo profundo das escolas contábeis e também de noções de filosofia, lógica e ética, para a gente ter uma ideia das principais correntes filosóficas. Como falei, o empirismo, positivismo, normativismo, teoria crítica, que o pessoal do Nordeste gosta muito, pós-modernismo, estruturalismo, etc. Bem, essas são as bases conceituais e filosóficas, vamos dizer assim, estruturais de um curso de doutorado, falando em matérias formais, não em pesquisa propriamente dita. Porém, é claro, é evidente que a gente tem que adicionar algumas disciplinas específicas, como, por exemplo, teoria avançada da contabilidade, em suas vertentes normativa, ou mais dedutiva, e positivista. Nessa última vertente, como exemplo, a gente daria o livro coordenado por Broedo e Eudícibus, denominado Teoria Avançada da Contabilidade. Existem outros livros de teoria avançada, numa estruturação mais normativa, que também tem que ser estudados. Uma outra disciplina extremamente importante é o que a gente poderia chamar de econometria ou contabilometria, para entender os principais métodos de pesquisa positiva, pacotes estatísticos, regressão linear, não linear, arquivos, teoria das matrizes, teoria dos jogos. Obviamente, tudo isso também tem que ser acoplado a um estudo aprofundado de teoria das finanças, pois a gente não pode esquecer que grande parte da pesquisa positiva e até normativa dos dias de hoje, ela traz suas origens aprofundadas na teoria das finanças, que por sua vez atinge da teoria econômica. Teoria das finanças existe na maioria dos mestrados, mas acho que teria que ser aprofundado num curso de doutorado. Uma coisa muito interessante que a gente não vê a miúde nos nossos cursos de mestrado e doutorado, que apesar de todos os cursos de metodologia da pesquisa, os livros que você possa ler sobre isso, do Humberto Eco, do Martins, etc., os alunos têm uma dificuldade enorme na hora de pôr preto no branco, de escrever a dissertação, ou pior ainda, a tese de doutorado. Nós tivemos uma experiência na PUC no passado muito interessante. Os professores mais experientes, aqueles que tutelaram e que orientaram o maior número de mestrados, eles, durante alguns semestres,
ministrar uma disciplina chamada dissertação, seminários sobre elaboração de dissertações e teses. Foi muito interessante porque as pessoas assim experientes, eles ensinam shortcuts, esse é o caminho mais curto e mais fácil, às vezes, para os alunos que estão meio parados na sua dissertação ou na sua tese de doutorado, eles realmente evoluírem e acabarem escrevendo o trabalho. Nada como a presença de um professor muito experiente nesse tipo de atividade. Quer dizer, além do estudo da metodologia, das normas legais que existem sobre como escrever, como citar, etc., além dos trabalhos já escritos sobre isso, nada como a presença de um professor experiente para, na prática, conversar com os alunos sobre as dificuldades que eles têm ao escrever uma dissertação ou uma tese de doutorado. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é a relação orientado-orientador. Bom, eu tenho um estilo todo particular. Talvez por isso tenha sido escolhido pela maioria dos meus orientados. Eu não encho a paciência dos meus orientados. Eu não procuro incutir neles o meu estilo. O que eu procuro é que eles evitem erros metodológicos grosseiros. Só isso. Embora eu também não seja uma sumidade em metodologia. Eu cuido muito mais da qualidade do que da metodologia em si. Mas existem normas para isso. Eu não procuro jogar minha personalidade dentro da personalidade do orientado, de maneira até a ocultar um pouco a criatividade desse orientado. É por isso que eu tenho muita sorte. Não é que eu tenha sido um bom orientador, é que eu fui escolhido por excelentes orientados. Vamos conversar um pouco agora sobre a famosa dicotomia normativismo-positivismo e outras abordagens. Percebe-se nos artigos publicados em revistas acreditadas quase 90% de artigos empíricos. Empíricos é a categoria genérica. Positivistas é um subitem da categoria empíricos, que, lamentavelmente, são quase os únicos a serem considerados como científicos. Felizmente, em algumas revistas europeias, está havendo uma mudança de paradigma, aceitando artigos em forma de ensaio conceitual, porque eu não consigo entender por que um artigo conceitual, desde que redigido com metodologia acurada, não possa ser considerado científico. Isso eu gostaria que os meus revisores ad hoc de todas as várias revistas me dessem uma resposta realmente interessante. Até agora nenhum deles conseguiu me definir bem isso. Se não tiver R2, estatística, um artigo não é científico. Isso é um absurdo, gente. Isso maltrata a criatividade dos autores, elimina o progresso da ciência, principalmente para aqueles autores que têm uma criatividade muito grande, que sabem imaginar cenários, são aqueles autores que fazem a contabilidade progredir, às vezes, dezenas e dezenas de anos, em alguns casos, séculos. Um artigo puramente quantitativo, na melhor das hipóteses, existem algumas exceções, mas na melhor das hipóteses, na média, ele faz progredir 1 ano, 2 anos, um pouco a matéria, tá? Contábil. Interessante que já nas dissertações de mestrado, em algumas teses de doutorado, o que temos notado é a quase ausência de trabalhos positivistas, empíricos e positivistas, de maneira geral. Bastante estranho, por exemplo, na área de IFRS, em geral, o que há são comparações, mas raramente trabalhos com poder preditivo, quando era isso que se deveria esperar, principalmente nos doutorandos ou nos doutorados. Quer dizer, a teoria positiva talvez ganhe maior ênfase quando a gente procura, ao analisar, por exemplo, as IFRS, procura verificar qual é o grau que
a aplicação desse modelo contábil permite a gente prever valores futuros das ações, valores de mercado, etc. Para isso, efetivamente, teria que ser utilizado uma teoria positiva, empírica de maneira geral e positiva de maneira específica. Mas a gente não vê isso nas dissertações e teses de doutorado, com raras exceções. O que a gente vê é essa teoria positiva levada ao extremo nos artigos publicados nas revistas acreditadas pela CAPES. Aí sim, a metodologia quantitativa positivista é absolutamente dominante, lamentavelmente. Tudo isso é uma consequência de erro de abordagem. Na verdade, nas revistas acreditadas do Publique ou Pereça, os revisores ad hoc estão sempre à espreita e ávidos em rechaçar trabalhos que eles consideram não científicos. Como eu falei, até agora nenhum deles me satisfez com relação a qual a explicação dele do que seja um trabalho científico. Por que um trabalho conceitual não pode ser um trabalho de natureza científica? Até hoje não entendi. Então, voltando um pouco à exortação anterior, não deixem acontecer no vosso doutorado aquilo que aconteceu na pós-graduação de várias unidades nesse país. Isto é, a predominância absoluta de uma corrente teórico-conceitual que seja, em prejuízo da criatividade e, às vezes, de outras correntes metodológicas e de outras abordagens conceituais. Uma coisa muito interessante também, que na área mais importante, que deveria ser a da qualidade das dissertações de mestrado e das teses de doutorado, na verdade, a CAPES está mais preocupada com prazos, mas dificilmente avalia, mesmo que por amostragem, a qualidade dos trabalhos. Quer dizer, a preocupação é só com artigos publicados nas revistas acreditadas pela CAPES, que tem uma pontuação para os seus docentes, né? Aqueles que não obtêm uma pontuação mínima, eles estão numa situação extremamente difícil. Lembrando um pouco, o que seria do Isaac Newton, um dos maiores físicos da humanidade, se fosse avaliado pelos critérios atuais? Ele perderia o seu emprego na universidade. E já existiam universidades naquela época, na época dele. Existia Oxford, Cambridge e assim por diante. Bolonha e assim por diante. Eu penso que qualquer trabalho de pesquisa deveria ser avaliado pela sua qualidade intrínseca, juntamente com a metodologia utilizada. Frequentemente, algumas obras, até não tão absolutamente perfeitas, sob o ponto de vista metodológico, foram as que mais influenciaram o progresso de nossa contabilidade. Os exemplos são numerosos. Edward Zibel, por exemplo, Watts Zimmermann, Richard Mattesich, Fábio Besta, são apenas alguns. Superaram algumas, poucas, na verdade, limitações metodológicas, pela liberdade que eles tinham de escrever, com criatividade e imaginando cenários futuros. Outros, como Barley Brown, Olson, Lopes, Martins, Beuren e vários outros afortunados, conseguiram unir metodologia e conteúdo. Mas esses são seres especiais. De qualquer forma, normativismo e positivismo são absolutamente necessários e complementares. No positivismo, os progressos são de passo em passo, porém mais seguros. Mas como digo, ai da universidade ou país que não dispõe de inspirados normativistas, os que imaginam cenários futuros e que, de fato, fazem progredir a ciência contábil dezenas e dezenas de anos, às vezes até séculos. Bem, meus amigos, vocês estão diante de uma data maravilhosa, que é a inauguração do vosso doutorado. Eu estive várias vezes na Federal da Paraíba, adoro a vossa cidade, o vosso estado, e eu verifiquei a qualidade e a intensidade e o amor com que os professores
se dedicam à vossa universidade. Agora que vocês têm o doutorado, não pensem que só porque temos a aprovação do doutorado, tudo vai ser fácil daqui para frente. Pelo contrário, as dificuldades vão surgir. É uma luta constante. O que eu peço para vocês, ao mesmo tempo em que, de alguma forma, meditem sobre algumas ideias que eu apresentei aqui, é que vocês ponham a alma dentro desse doutorado, como nós fizemos na USP, por exemplo, com todas as dificuldades. É muito importante, a gente tem dificuldades de toda a ordem, financeiras, falta de laboratórios, salários, etc. Mas a única forma da gente tocar algo científico de grande valor, como um doutorado na Universidade Federal da Paraíba, um doutorado em contabilidade, veja que coisa maravilhosa, é a gente se dedicar de corpo e alma a isso, independentemente das dificuldades. Eu realmente estou muito entusiasmado, eu desejo ao curso de doutorado em Ciências Contábeis da Federal da Paraíba um início promissor, uma continuidade persistente e um futuro glorioso. Obrigado.